Você chega em casa, o gato está dormindo na porta e você não viu e pisou no rabo do gato. O gato vira e te dá a maior mordida. De quem é a culpa? Sua ou do gato? É com grande alegria e felicidade que nós viemos a essa casa, convidado pelo nosso amigo, para falar para um tema que eu acho que ninguém precisa, que é cólera. Ninguém aqui fica chateado, ninguém tem raiva. Mas, se vocês conhecerem alguém, depois do que vocês escutarem aqui, de repente vocês podem dar umas dicas para essa pessoa, né? O texto de hoje ele vem do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, no item 9 e 10. E dentro do Espiritismo, às vezes a gente tem algumas frases que ficam sendo repetidas, alguns conselhos que mandam a gente fazer, mas ninguém diz como, né? A solução para você parar de sofrer é fazer a reforma íntima. Já ouviram essa? Muito bem, como é que eu faço a reforma íntima? Para onde que eu vou? O que eu tenho que mudar? Né? Qual é o primeiro passo? Porque quantas pessoas estão no Espiritismo há tantos anos e não mudaram nada? Né? É como se fosse uma casa que você vai pintando. A casa era amarela, aí você passa por cima uma mão de tinta verde, depois uma de vermelho, uma de azul. Você olha assim, poxa, a casa está azul, está tão diferente. Não, a casa é amarela. Só deu uma tinta por cima. E é isso que o homem vem fazendo ao longo do tempo. A gente vem vivendo várias encarnações, vai trocando de roupa, vai trocando de época, mas os nossos erros continuam os mesmos. A gente continua com os mesmos problemas do tempo de Jesus. Quando fala aqui da mulher adúltera e o homem saindo fora, né? Pegaram a mulher como culpada, o homem sumiu e todo mundo queria descarregar a culpa, a raiva, na mulher, pelos pecados. Quantas vezes nós não fazemos isso, né? A pessoa chega chateada em casa porque brigou com o patrão, ou o trânsito estava ruim, ou está passando por algum problema, o cachorro chega e ele dá um chute no cachorro. Ora, o que o cachorro tem com isso? E a gente acaba transferindo a nossa raiva, os nossos problemas, para uma outra pessoa que não tem nada a ver. Imagine uma situação. Um apartamento pegando fogo. Qual é a causa desse incêndio? Por que aquele apartamento está pegando fogo? O que vocês acham? Me ajuda aí. Curto-circuito? Só curto-circuito que incendeia apartamento? Vazou o gás? Mas o quê? Alguém colocou fogo? Né? Mas o quê? Ou uma outra pessoa com raiva do dono, né? Então, às vezes, a gente está vendo a raiva, mas a gente não está vendo o que está por trás da raiva. Você chega em casa, o gato está dormindo na porta, e você não viu, e pisou no rabo do gato. O gato vira e te dá a maior mordida. De quem é a culpa? Sua ou do gato? O que vocês acham? Do gato não? Mas foi ele que te mordeu. Mas foi você que pisou no rabo dele. E a reação do gato? Podia ter sido diferente, ele podia ter falado, eu te perdoo, meu irmão. Eu sou um gato espírita. Por que não? Por que o gato não faria isso? Eu te perdoo, meu irmão. Na mesma hora ele vira e te atacou. O instinto, ele é um animal, ele é primitivo. Então ele reagiu de uma forma automática, não foi? Foi atacado, ele atacou de volta. Ele nem sabe que foi sem querer, mas para ele foi um ataque. E como ele é um bicho, você não pode botar a culpa nele, ele é um bicho, agiu como bicho. Mas e a gente? Às vezes também age como bicho. É aquele famoso, bateu, né? E tem um que fala assim, ainda dou troco ainda. Ainda dou mais uma de gorjeta, né? Comigo não pode mexer. Isso é coisa primitiva. Isso é coisa de instinto. Isso vem lá de trás. A cólera, a ira,
O que a palavra cólera quer dizer? Ira, raiva, né? Rancor, um monte de sentimentos. E por que a gente fica com raiva? O que causa raiva na gente? O que causa cólera na gente? O que vocês acham? O orgulho? Mais o quê? Eu te peço uma coisa, você não faz. Eu fico com raiva. Por que eu fiquei com raiva? Por causa do orgulho? Você não me deu o que eu queria. Eu fiquei frustrado. Né? Eu queria um emprego. A pessoa disse não. Eu fico com raiva da pessoa. Porque eu fui frustrado. Eu queria o amor. O amor disse não para mim. Eu fico com raiva da pessoa. Porque eu fui frustrado. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Eu não mereço. Logo comigo? Então, você está certa. O orgulho é uma das causas. A frustração é uma das causas. Tanto que no livro do Evangelho, no texto, diz assim: o orgulho vos induz a julgar mais do que sois. Então você acha que é a tampa da panela. E você não é nem o cabo da panela. Mas você se acha. Então ninguém pode ir contra você ou contra a sua vontade, porque lá no passado, você, como ser primitivo, todas as vezes que você era contrariado, você atacava. Você queria uma coisa, você pegava. Não é assim o homem das cavernas? Vê a mulher, puxa pelos cabelos, dá uma pancada nela e sai arrastando ela. Não pergunta ela se quer casar comigo. Não. Você quer, você toma. Se tem alguma coisa na sua frente, se entra uma pessoa ou um animal na frente dele, ele faz o quê? Ataca. Então a raiva, ela vem como instinto primitivo para quando a gente se sente ameaçado de alguma forma. Isso é primitivo, vem lá de trás. Está dentro de nós, desde as nossas primeiras encarnações. Não tem como tirar a raiva da gente. Faz parte do nosso processo evolutivo. Ah, então eu vou deixar para lá. Eu sou assim mesmo, não tem gente assim? Esse é o meu jeito. A pessoa que diz assim, ela não quer mudar. A pessoa que diz eu sou assim mesmo, ela botou uma pedra em cima da situação, né? Ah, eu sou assim. É a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Gabriela, não tinha essa música? Mas é bom ter raiva, o resultado é bom. O próprio texto diz assim: pesquisai a origem dos acessos de demência passageira. Olha o que o livro diz. E quem tem raiva tem uma demência passageira, que vos assemelha ao bruto, ao primitivo, fazendo perder o sangue frio e a razão. A cólera nada remedeia, ou seja, a raiva não conserta nada na nossa vida. Ter raiva não resolve o problema, resolve? Você chega em casa, acabou o gás, aí você morre de raiva. Meu Deus, acabou o gás. Vai aparecer gás lá no botijão para você? A raiva não resolveu o seu problema. Mas como é que pode umas pessoas reagirem de uma forma e outras pessoas reagirem de outra forma? Ela chega em casa, acabou o gás. Meu Deus, acabou o gás, e agora? Estou com fome, o que eu vou fazer? A culpa é dele, meu marido devia ter deixado dinheiro para o gás. Eu falei com ele que o gás estava acabando. Pessoa número 2, ela. Chega em casa, o gás acabou também. Aí você fala, poxa, acabou o gás. Hoje vão comer pão, né? Se tiver. Amanhã te dá um jeito de comprar o gás. Ou pede uma vizinha o gás. Olha que reação diferente. E o que fez essa diferença? Por que umas pessoas reagem de forma mais violenta e outras não reagem dessa forma? Qual é a diferença entre essas duas pessoas? Tá, a resposta está no Evangelho. Diz assim: não é o corpo que reside a causa da cólera. Um corpo pequenininho, um corpo franzino, pode ser bilioso, pode ser raivoso. E uma pessoa grande, musculosa, que tem tudo para dar uma pancada em alguém, pode ser calmo.
Então não é o corpo que te faz ficar com raiva. É quem? Quem é que gera as emoções? Nós, o espírito. O tipo de espírito que nós somos é que faz a diferença da forma como a gente enfrenta a vida. Então, à medida que a gente percebe o nosso jeito de agir, a gente pode mudar. Porque quem não percebe, quem vive no automático, não consegue mudar. Muitas pessoas vivem no automático. Sai, toma café, vai trabalhar, reclama, volta para casa, vê novela, reclama, comenta não sei de quem, fofoca não sei de quem, vai dormir, o outro dia é tudo igual. E a vida continua sempre igual. Vai na igreja, senta, repara a roupa dos outros, comenta, confessa uma vez por ano, acha que está salvo, basta acreditar que está salvo, e vai levando a vida até que um dia morre e fala, opa, morri, e agora? Estou do mesmo jeito que eu nasci, ou eu me enrolei mais ainda. Porque às vezes a gente pode se enrolar mais. A gente, como espírita, acha que tudo é predestinado, alguns acham. Ah, os meus problemas são de vidas anteriores. Tudo que eu estou passando nessa vida é porque eu vivi várias existências e aí eu estou passando por isso. Não necessariamente. Tem problemas que você se enrolou nessa vida, pelas escolhas que você fez. Porque o tempo inteiro a gente faz escolha. Até quando a gente não faz nada, é uma escolha, não fazer nada. Estou com um problema, não vou fazer nada. Eu escolhi não fazer nada. Então, não é que a gente vai passar por grandes provas, que tem que acontecer uma coisa muito séria na nossa vida para nos testar. A gente é testado o tempo todo com pequenas coisas. E às vezes a gente não percebe. Você está lá na fila do caixa. O supermercado é bom, né? Para testar a paciência da gente, não é? Você escolhe a menorzinha, é a que vai demorar mais, já pode saber. O cartão não vai passar da pessoa que está na frente. Está lá aquela velhinha solitária que quer contar a história da vida dela para o caixa, né? Ou então tem uns que tem que arrumar as coisas assim no carrinho, um por um, virar o rótulo. Aí você está lá com aquela cara assim feliz, né? Desejando a morte da mulher, do caixa, do dono do supermercado. Estou aqui, perdendo meu tempo. Por quê? Naquele momento que você está ali, você está chateado por quê? O que de tão grave, qual é o perigo que a sua vida está passando que te provocou uma reação tão forte? Nós interpretamos errado atualmente as sensações de perigo. Por isso nós ficamos com raiva muitas vezes. Pensa se não é assim. Você vai no trabalho, a pessoa olha e fala assim, nossa, que cabelo. Aí pronto, seu dia acabou, porque a pessoa não gostou do seu cabelo. E daí? Você deve alguma coisa para essa pessoa? Essa pessoa te paga pelo cabelo, alguma coisa assim? Não, mas ela falou isso de mim. Olha só, você viu nessa pessoa um perigo que não existe. E isso provocou raiva em você. Quantas vezes nós interpretamos errado as coisas da vida, como se fosse aqueles perigos, dinossauro atrás do homem, que nunca encontraram os dois? Não existiu dinossauro e homem, pelo menos até agora as evidências dizem que não. Mas o tigre dentro de sabre deve ter encontrado com o homem. Um tigre dentro de sabre correndo atrás de você é um perigo. Mas uma pessoa que chega e não gostou do seu cabelo, ou diz que você engordou, que emagreceu, que você está feio, que está bonito, ou fez uma fofoca qualquer, até que seja verdade, é motivo para você ficar com vontade de matar essa pessoa? É? Então, você tem que parar e pensar, por que essa pessoa está me provocando tanto? O que aconteceu que eu estou tão chateado com aquela situação? Porque a gente é regido, a maioria das pessoas é regido pelas emoções, não é pela razão. A gente acha que é regido pela razão, mas não é. Na maioria do mundo, as pessoas são regidas pelas emoções. Existe um pensamento que... Acontece uma coisa qualquer. Aquilo gera em você um pensamento. Aquele pensamento gera uma emoção.
E aquela emoção vai gerar uma atitude. Um exemplo. Uma pessoa te convida para jantar. Convida você e mais 4 pessoas. E aí, na última hora, faltando meia hora para o jantar, você já está todo arrumado, essa pessoa ali que fala, olha, não vai dar, o jantar está cancelado. Aí você pensa assim, poxa, deve ter acontecido alguma coisa para ele cancelar um jantar na última hora, né? Algum problema, alguém ficou doente. Vou ligar para saber, para os amigos, aconteceu alguma coisa com o fulano? Estou preocupado. Para ele cancelar na última hora? Pessoa 1. Pessoa 2. Isso não se faz. Eu toda arrumada, gastei um dinheirão, arrumei cabelo, fiz chapinha, passei o dia lá no salão e cancelou? Que ódio! Raiva. Pessoa número 3. Graças a Deus cancelou o jantar. Eu não queria ir mesmo. Que alívio. Então, a mesma coisa. Cancelou o jantar, num provocou ódio, no outro provocou alívio, no outro provocou ansiedade, preocupado pela pessoa. O problema é o mesmo. O que mudou foi seu jeito de enxergar o problema. Às vezes a gente acha que a culpa é do outro. É mais fácil colocar a culpa no outro. Nas outras igrejas, coloca a culpa no diabo. A gente coloca a culpa no obsessor. Né? A minha vida está errada porque eu sou sempre obsediado. Eu tenho que botar meu nome ali no livro. Para ver se os espíritos dão uma faxina lá em casa. Quando eu comecei na doutrina espírita, não sei a maioria de vocês, eu não sabia nada de espiritismo. Eu tive formação católica. Então, eu vi o Chico Xavier na televisão, com aquele óculos, né, fazendo psicografia, passava muito rápido naquela época, ele não tinha muito espaço, né? Era o que eu via. E na minha cidade pequena do interior, Miracema, no estado do Rio, uns despachos de macumba na esquina, umas pessoas caindo, pedindo charuto, cachaça, fazendo aquele escândalo no chão, falava, nossa, é fingimento. Era isso que eu via. Eu sabia de espiritismo, era isso. Até que um dia eu cheguei numa casa espírita, porque eu comecei a ver espíritos. E eu não acreditava. E eu achei que eu estava esquizofrênico, que eu estava alucinando. Fui em 3 psiquiatras. Até que cheguei na casa espírita e Dona Isabel Salomão de Campos, que faleceu essa semana, me recebeu. E eu fui bem orientado. Ela me tratou, me orientou, me colocou para ler a codificação, me proibiu de ler romance espírita, falou, não leia romance espírita nenhum. Você vai ler a codificação. Porque você precisa de uma base para julgar o que você vai ler. Nem tudo que está escrito aí é bom. E assim começou a minha jornada. Mas eu achava que quando eu chegasse no centro espírita, todos os meus problemas iam ser resolvidos. Que os espíritos iam tirar todos os obsessores, que eu ia estar salvo, eu ia para nosso lar, ter cavalinho, do lado da casa da vovó, né? Que o médium, quando chegasse perto de mim, ia ler meus pensamentos, saber minha vida todinha. E não é assim. Que eu podia consultar com o espírito, para saber o que eu ia fazer, qual era a profissão, se eu podia abrir um negócio, se eu podia casar, se aquela pessoa ia dar certo na minha vida. Eu achava isso, porque eu não sabia nada de espiritismo. E muita gente ainda acha isso. Ainda quer fazer consulta com o espírito para resolver o problema deles. Só que os espíritos eles não vieram para resolver os nossos problemas. Eles não vieram para nos ajudar, no sentido de ajudar o dependente. Eles vieram para nos apoiar. Há uma diferença entre ajudar e apoiar. Imagina o seguinte, ela está caída no chão. E eu começo a puxar o braço dela, deixa eu ficar em pé, para levantar. Mas ela não quer levantar. Olha a força que eu estou fazendo, olha a força que ela está fazendo. O braço de quem é que está doendo? E o meu. O braço dos dois. Ela está sofrendo e eu estou sofrendo, porque eu quero ajudá-la, mas ela não quer sair da posição que ela está. Se eu largo, ela sente um alívio e eu sinto um alívio. Muitas vezes nós queremos mudar o outro.
e fazemos um esforço bruto para mudar a esposa, para mudar o filho, para mudar outra pessoa. A gente sofre e a outra pessoa sofre. Porque a gente está puxando para ela sair do conforto. O apoio é diferente. Nós devemos apoiar quem está tentando. Então ela está tentando se levantar. Eu estou vendo o esforço dela. Ela está se mexendo, ela está tentando. Aí eu vou fazer força com ela. E a dor dela e a minha dor vão ser produtivas. Aí nós vamos conseguir fazer um movimento. Os espíritos superiores, eles esperam que a gente faça o movimento para nos ajudar. A gente tem que tentar. Não basta saber. Ah, eu sei que ali dentro tem um remédio. Eu sei, eu tenho conhecimento. Estou curado da doença? Porque o remédio está dentro da caixa? Não, eu tenho que tomar. E às vezes o remédio é amargo. Às vezes demora, né? Às vezes o efeito não é tão rápido. Às vezes vai melhorar, mas não vai curar totalmente. E a reforma, a transformação interior é assim. Não tem mudança fácil, gente. O que eu aprendi no Espiritismo é que ser espírita não é fácil. Aquela sensação inicial que a gente tem quando entra, que está com a salvação e nosso lar garantida, cada lugar tem uma colônia espiritual diferente. Como é que é a colônia aqui de Pernambuco? Tem um nome já? Cada lugar tem uma colônia espiritual que geralmente fica próxima. A gente tem que fazer o nosso passo. A gente não pode se acomodar. A gente nunca está pronto. A gente é sempre um aprendiz da vida. Dá vontade de colar uma placa no meu pescoço e dizer assim: desculpe o transtorno, estamos em construção. Porque o tempo inteiro, quando eu acho que eu estou certo, que eu cheguei num lugar, eu descubro que eu não estava totalmente certo, que eu não aprendi totalmente aquilo, que tem sempre um passo a mais que eu preciso dar. Eu não sou tão bom quanto eu imaginava, que aquele defeito que eu achei que tinha sumido não sumiu, e na hora da raiva, da cólera, a gente descobre, né? Tá tudo bem, até que alguém pisa no seu calo. E aí você descobre que até desejando a morte da pessoa você está. Eu não, eu entrego para Jesus. Olha só, contrata Jesus para ser o vingador. Entreguei para Jesus, já sabe, né? Como também tem gente que gosta de entregar para o doutor Bezerra. Eu lembro que lá no hospital, a esposa estava com o marido no hospital, aí ela saiu, eu falei: a senhora vai deixar ele sozinho? Ela falou: não, deixei com o doutor Bezerra e com a Sheila tomando conta. Não bastou o doutor Bezerra, não, contratou 2 para a equipe, né? Então a gente, essa ilusão que a gente tem, né? Que no início é normal, todo mundo tem essa ilusão no início. Então às vezes você chega assim e fala assim: ah, mas eu vou fazer campanha do quilo. Eu vou dar alimento para as pessoas, eu vou dar roupa para as pessoas, eu vou fazer isso. E eles não vão mudar. A vida deles não vai mudar. Tem gente que vai continuar sendo pobre. Tem gente que vai continuar sendo miserável. Tem gente que vai continuar sendo dependente. Então o que eu estou fazendo não está fazendo diferença nenhuma. Pode ser um pensamento que você tenha. Está fazendo diferença para você. A caridade que nós fazemos é uma ferramenta de transformação interior. Que no começo a gente faz por inteligência. Porque a gente não se sente bem fazendo isso. Eu vou dar meu vestido para ela? Eu vou dar comida para ela? Por quê? Eu ganhei com meu dinheiro, eu que fiz. Ela que sai atrás, corre atrás do dela. Mas por inteligência, você faz. E você vê outras pessoas fazendo. E você frequenta o centro e vê um ambiente sadio. E você vê um sorriso. E um dia você descobre que você está se sentindo bem, fazendo bem. Porque a transformação é aos pouquinhos. A virtude não é uma coisa que nasce pronta. É uma coisa construída. É uma coisa adquirida. É uma sementinha que está dentro de nós, de todos nós. Todas as virtudes são sementinhas.
Mas que se elas não forem trabalhadas, elas não vão crescer, não vão florescer. Depende de nós. Por isso é que às vezes você fala assim, ah, mas ele veio tanto no centro espírita e não mudou nada. A sementinha dele não está pronta. Mas a sua pode estar. E cada um de nós está num estágio espiritual diferente, num grau de compreensão diferente. Então a primeira pessoa a mudar é você. E à medida que você vai se transformando, que você vai se sentindo bem, fazendo bem, o amparo espiritual vem. Os espíritos superiores veem que você está tentando. E como falar, pô, olha ela ali, ela é diferente dos outros, ela não vem no centro só para pedir, não, ela está ajudando. Ela já está fazendo uma diferença. É o que Jesus diz, o que tem de vós de especial? Porque a gente, na maioria das vezes, a gente é mendigo espiritual. Só sabe pedir, né? Nas orações a gente fica pedindo. E o que a gente faz? De bom. Por que a gente merece mais que o outro? Jesus, quando andou pela terra, curou todo mundo que chegou perto dele? Quantos paralíticos, quantos cegos deve ter procurado Jesus e saiu do mesmo jeito que estava? Por quê? Ele tinha poder, não tinha? Lembra de Lázaro, uma pedra? Jesus chega, Lázaro já tinha morrido, estava sepultado. Antigamente ele sepultava a pessoa na caverna, colocava o corpo embrulhado em panos, com perfumes e especiarias. Depois que esse corpo se decompusesse, eles tiravam os ossos, colocavam numa caixa que chamava ossário, ficava nos buracos, geralmente a gruta era familiar, e tinha 2 ou 3 locais para os mortos mais recentes, que ficavam ali. Lázaro estava já embrulhado lá. E aí falaram com ele, olha, ele já morreu há 3 dias, já está com cheiro ruim. E Jesus diz assim, não, ele só dorme, retirem a pedra. Aí o pessoal foi lá, tirou a pedra, e ele chamou e Lázaro veio. Não foi assim que a Bíblia diz, a história? Por que Jesus não fez assim, e a pedra saiu rolando? Ele tinha poder para isso. Ele andou em cima das águas, ele dominava a matéria. Se ele quisesse rolar aquela pedra, ele rolava. Porque Jesus aproveitava todos os momentos para ensinar. A pedra, o homem podia rolar. Levantar Lázaro, só Jesus podia levantar. Então, o que é para a gente fazer, os espíritos não vão fazer. Você tem que correr atrás das coisas que são capazes de fazer. Você quer um emprego? Bote o seu currículo embaixo do braço, sai de porta em porta, espalha para todo lado, porque isso você pode fazer. A outra parte que está fora do seu alcance, que depende de Deus, dos espíritos e do merecimento, aí você entra em oração e espera. É assim que funciona. Pense se não é assim. Mas a gente quer que os espíritos resolvam tudo. Não, eu vou ficar em casa porque alguém vai bater na porta e vai me oferecer emprego. O príncipe encantado vai entrar aqui e casar comigo, milionário, carinhoso. Só se for o cara que vende gás, que vai bater na sua porta, ou o homem da TV a cabo, né? Ou o carteiro, que nem sei se vai na porta mais. Acho que deixa na... Vai ainda? Pensei que deixar só na portaria. E toda essa raiva, essa cólera que nós sentimos, além de provocar um atraso espiritual, ela prejudica o nosso corpo porque libera uma série de substâncias. Num acesso de ira, a gente pode fazer uma besteira, a gente pode quebrar coisas, a gente pode machucar pessoas, a gente pode até cometer um crime, né? Na hora do acesso de raiva. Se a gente não aprender a se controlar, a gente vai ser o maior prejudicado. Nós vamos afastar pessoas. E uma coisa que quebra, tudo bem, você quebrou um prato, um copo, um vaso, às vezes dá até para colar, né? Você compra o Super Bonder, vai lá, uma cola especial e cola, mas e um relacionamento? E o machucado que você fez na pessoa? Às vezes não dá para colar. Tem a história de um menino que ofendia muito as pessoas. E aí o pai falou com ele, falou, olha meu filho, vamos fazer o seguinte, você vai pegar uma tábua e toda vez que você xingar alguém, que você ofender alguém, você vai pregar um prego na tábua.
E toda vez que você pedir desculpa, você arranca o prego. E no final da semana nós vamos ver se tem muito prego ou pouco prego na tábua. Aí o menino esperto, né? Toda vez que ele ofendia alguém, ele batia o prego, mas aí no dia seguinte ou no outro dia ele ia lá e pedia desculpa. Aí chegou perto do pai com a tábua sem nenhum prego. Aí, papai, ó, tem nenhum prego na tábua. Ele falou, mas tá cheio de furo, não tá? A desculpa deixa a marca. A ofensa deixa a marca. Você pediu desculpa para a pessoa, mas ficou marcado. Então, às vezes a gente pede desculpa para as pessoas, mas o estrago já está feito. E nunca mais vai ser a mesma coisa. Mas a gente precisa pedir perdão para as pessoas que nós machucamos. Quando você toma consciência do que você fez, você começa a modificar. Porque como é que a gente repara faltas que a gente aprendeu no Espiritismo? Quais são as etapas? Alguém me ajuda? Arrependimento e reparação, né? Eu fiz uma coisa errada. Puxa vida, eu não devia ter feito isso com ela. Tá errado. Então me arrependi. Posso consertar? Reparação. Posso. Às vezes é uma coisa pequena, eu posso ir lá e consertar. Quebrei o celular dela na parede. Vou lá, compro um celular e dou para ela. Peço muita desculpa. Pode ser que ela me desculpe ou não, o problema é dela. Eu fiz a minha parte do que eu podia fazer. Dei até um celular melhor do que o modelo que ela tinha. Dela estava tudo rachadinho, deu um novinho. Mas mesmo assim ela não me desculpou. Problema dela. Eu fiz a minha parte. Expiação. A expiação é o sofrimento consequente do meu ato, que eu posso receber, independente de reparação ou não, dependendo da gravidade do que eu fiz. E se eu não puder reparar nessa vida? Às vezes uma pessoa que você amava morreu e você não disse que amava. Ou morreu de mal com aquela pessoa. E agora? Ela já morreu, como é que eu faço para pedir desculpa? Como é que eu peço desculpa a uma pessoa que já morreu? Através de quê? Hein? Prece, oração, vibração, arrependimento sincero. É o primeiro passo. Pode ser que a gente se reencontre numa outra encarnação para acertar os ponteiros. Porque o amor nos une e o ódio também. Se você odeia muito uma pessoa, tá certo que vocês vão reencarnar junto. Fique tranquilo. Por isso que Jesus fala, reconcilia com teu irmão enquanto ele caminha contigo. Reconcilia com teu irmão enquanto ele caminha contigo, porque é mais fácil enquanto você está encarnado. Agora, você faça a sua parte. O que o outro faz, o problema é do outro. Se uma pessoa te joga uma maçã podre, problema da pessoa. Se você pega a maçã podre e joga de volta, problema é seu. Pega aquela maçã podre, coloque no chão, faça compostagem, faça um jardim de rosas com ela. Aí você usou o mal que te fizeram para o bem. Não revidar. Por isso que Joana faz. O mal que te faz mal é o mal que você faz. Não é o mal que te faz. Uma pessoa aprontou com você e fala assim, graças a Deus, que não fui eu que aprontei com ele. Se você pensar desse jeito, você vai sofrer menos. Sua vida vai melhorar. Tudo vai ficar mais fácil. Pensa se não é assim. Então, o caminho, resumidamente, é a gente domesticar o selvagem, né? Nós temos que nos amansar. E como é que a gente faz para nos amansar? A gente tem que parar e pensar. Não pode ser bateu ou levou, não pode ser no automático. Uma pessoa te agrediu, eu chego lá, faço uma ofensa para ele. Você é burro. Em vez de ele falar, é você, sua mãe, seu pai, sua família, devolver na hora, ele pensa, ué, por que ele me chamou de burro? O que eu fiz para parecer que eu sou burro? Ah, eu tratei ele com estupidez, realmente. Dei a impressão de ser burro. Olha, você me desculpe, eu te tratei com estupidez e... Não, eu acho que você é burro mesmo, nunca fui com a sua cara. Tá bom, o problema é seu.
Se uma pessoa te chamar de burro, deixa para lá. Se 30 pessoas te chamar de burro, para pensar. Você está transmitindo uma mensagem errada para o mundo. Não é? Não é o mundo inteiro que está contra você. Você não está dando a mensagem correta. Então, parar para ter uma reflexão, não reagir de imediato e decidir qual é a opção mais sábia naquela situação. Às vezes, é melhor você deixar de ter razão para ser feliz. Não entra numa briga que você não precisa entrar. Não compra essa briga. Tem gente que tem duelo para ter certo, tem que ser sempre a última palavra. Não tem gente assim? O último a falar tem que ser a pessoa. Você fala, a pessoa fala. Você fala, a pessoa fala. Porque a última palavra tem que ser dela. Tem outro que quer te provar de qualquer jeito que aquele está certo, que o espiritismo está errado, por exemplo. E aí fica lá te perturbando. Não rebate a bola, é igual ping-pong. Se você rebater a bola volta para você. Deixa a bola com você. Ah, o espiritismo é uma porcaria. Bom, a opinião do senhor é essa, eu respeito a opinião do senhor. Acabou a confusão. Você é Lula, você é Bolsonaro. Parabéns para você que é Lula, parabéns para você que é Bolsonaro. Não briga. Quando chegar o momento de escolher, cada um escolhe, acabou. Não existe uma coisa perfeita. Nós somos seres em evolução. Não existe um sistema perfeito, um governo perfeito, um regime perfeito, nada. Tudo tem coisas boas e ruins. A gente tem que ver de tudo e escolher o que é bom. Foi isso que Paulo nos aconselhou há 2000 anos atrás. E a gente vem caindo nessa há muito tempo. Talvez o melhor regime de governo seja capitalismo, comunismo, socialismo e alguma coisa ismo. Uma mistura de tudo que é bom de cada um. Um sistema novo. A gente não pode comprar briga, não pode brigar porque tem time de futebol diferente. Tem gente que se mata por futebol, gente. Porque ela usa a camisa vermelha, ele usa a camisa branca e um vai matar o outro. Que isso? E acontece. Porque nós deixamos o ser primitivo nos dominar. Então, se a gente aprende a pensar como reagir, amanhã você já pode fazer diferente. A hora que alguém te provocar, você... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Respira. Em medicina chinesa, eu tenho curso de medicina chinesa, o pulmão controla, né? O pulmão é o metal e ele controla a madeira, que é o fígado, que é a sede da raiva na medicina chinesa. Isso tem nada a ver, a explicação que os chineses encontraram para explicar as doenças. Então, um truque, o machado não é de ferro, o machado corta a madeira. Um truque para você controlar a raiva é respirar profundamente várias vezes. E acalma mesmo. Não tome decisão de cabeça quente. Chegou um problema muito grave para você, fala, olha, amanhã eu vou pensar, amanhã eu te dou resposta. Aí você, com a cabeça mais fria, você vai dormir, vai orar, vai pedir orientação espiritual, talvez à noite o seu mentor converse com você, e no dia seguinte você acorde com uma solução menos pior do que se você tomasse uma decisão ali naquela hora. Tem decisões na nossa vida que nós vamos perder alguma coisa. Porque se fosse fácil, você já tinha escolhido. Então tá a mulher casada sofrendo com o marido. Não aguenta o marido, mas se separar do marido vai perder dinheiro, vai perder bens, vai perder os filhos, vai ter brigalhada. Então ela está entre aquela, fico ou não fico com o marido? Todas as duas decisões são ruins. Separar vai ser ruim, ficar com ele vai ser ruim. Se fosse fácil, ela já tinha escolhido. Aí ela tem que escolher o menos pior, né? Dá para reatar? Ele é uma pessoa que dá para você viver uma vida com aquela pessoa? Ele tem um potencial de transformação? Existe amor no casamento? Porque onde existe amor, tudo é possível. Onde não existe mais amor, fica difícil. E ninguém pode dar palpite para você. Nem os espíritos. Você não pode, no centro espírita, pedir opinião. Ah, eu caso ou fico separada?
Doutor Bezerra vai dizer, minha filha, quem decide é você. A escolha é sua. Eles não vão interferir. Os espíritos superiores não interferem no nosso livre-arbítrio. Quem interfere no nosso livre-arbítrio são os espíritos inferiores. Você vai numa cigana, num centro, sei lá onde for, se o espírito disser assim, minha filha, abre o olho, seu marido está te chifrando, é um espírito inferior. Ele está levando discórdia para sua casa. Pode ser verdade, viu? Seu marido pode estar te chifrando. Mas o doutor Bezerra não vai dizer assim. Se fosse o doutor Bezerra, ele diria assim, minha filha, preste atenção no seu lar. Entre em harmonia, para que você possa escolher o melhor para você. Ele não vai levar discórdia para sua casa. Ele quer levar paz, equilíbrio, harmonia, para que você tenha a condição de decidir. Porque quando a gente está com a cabeça fora do lugar, a gente não escolhe nada direito. Então, problemas nós vamos passar. Todos nós vamos ter altos e baixos. Mas se a gente puder decidir com equilíbrio, a gente vai tomar a melhor decisão. Por que Jesus disse, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra? Por que os mansos herdarão a terra? Bem-aventurados os pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Porque os guerreiros vão se matar. Os países bélicos, um ataca o outro, um mata o outro e vão se aniquilar. As raças violentas vão se destruir. Se guerra, se luta, se morte resolvesse, o mundo já estava resolvido há muito tempo, porque o homem mata e faz guerra desde que o mundo é mundo. E não resolveu o problema. O que resolve o problema é o amor. Entender que todos nós somos iguais, independente de raça, de cor, de religião, nós somos um povo só. Nós somos todos irmãos. E devemos nos respeitar, nos apoiar, respeitar as diferenças, entender as diferenças de cada um, saber que cada um está num nível espiritual diferente, ajudar, sem puxar o braço, apoiar no que for possível, né? Para que a gente possa crescer junto. Esse é o caminho. Vamos ser água, né? Tem gente que é gasolina, tem gente que sopra e tem gente que é água quando vê um problema, né? Vê o problema, joga mais gasolina ainda para o negócio pegar fogo. Tem uns que acendem o fósforo, que é aquela pessoa que leva a notícia, né? Outro chega assim, é mesmo, sopra, né? Para aumentar o problema. Seja água. Calma. Vamos pensar com calma. Vamos agir com calma. Vamos entrar em oração. Vamos ver a melhor opção. Quem errou, vai pagar. Diante da lei de Deus. Não precisamos ser vingadores, não precisamos ser justiceiros. A lei universal é para todos, ninguém escapa. Pode ser o maior bandido do mundo, morrer num palácio de ouro. Ele vai ter consequências no mundo espiritual. E a última coisa, às vezes, não é agora, tá? A pessoa aprontou com você. Uma coisa muito grave. E você quer ver ele sofrer, né? Porque você quer a justiça amanhã. Você quer ver ele cair amanhã e você ser testemunha. Falar, lá, aprontou comigo, lá, né? Mas no mundo espiritual não é assim. Essa pessoa só vai resgatar aquela falta quando ela tiver condições de entender que aquilo é errado. E às vezes ele é tão primitivo, um assassino desses bravos, que vai demorar 3, 4, 5 encarnações para que ele possa resgatar aquele erro lá de trás, porque ele já está numa condição espiritual para entender e se beneficiar com isso. Porque Deus é amor, Deus não castiga. Ele fala assim, ô meu filho, você chegou aqui no mundo espiritual, né? É, Senhor, eu tinha que fazer tanta coisa e não fiz, né? Estou lascado. Então, não, você não está lascado, não. Você vai voltar para a Terra, vai renascer, com uma nova chance de perdoar aquela pessoa que você não perdoou, de ajudar aquele pai que você abandonou, de devolver o dinheiro para aquele sócio que você roubou,
Eu vou te dar todas essas chances, pode ficar tranquilo, porque eu te amo. E essa é a justiça e a misericórdia de Deus. E cabe a cada um de nós entender isso e trabalhar pelo nosso progresso e o auxílio do nosso próximo. Era isso que a gente queria aprender com vocês. Muito obrigado por estar aqui. Se a nossa filmagem der certo, vai para o canal do YouTube, que às vezes fica sem som, eu acho que ligou, não ligou, é um problema. E a mensagem do Evangelho, de toda a codificação espírita, ela é muito profunda e a gente vai descobrindo a mensagem à medida que a gente vai amadurecendo espiritualmente.